Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Feliz 2023, aí estamos no nosso primeiro episódio do ano, primeiro de muitos, né, Bruno? Primeiro do ano, estamos começando o ano com energia revigorada. Pé direito hoje, Pé direito, o negócio aqui. Convidado altíssimo nível, Paraíba, ele não pode falar mal, parece que tem conflito de interesse aí, já conhece. Hoje? O convidado? Hoje hoje eu tenho que tomar cuidado, né? Já tomou muito caldo também lá na piscina, já. Porque assim, né, eu não sei se você conhece. Bom, pra começar, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos ouvindo, não sei onde você tá ouvindo a gente. Se você tá aí fazendo aquela caminhada no parque, ao ar livre, ou se você tá preso no plantão no intervalo. Mas eu gostaria de desejar a você um excelente ano e que você esteja aí com a gente, você que persiste com a gente, não desiste, porque aqui esse é o ano do crescimento, viu? E para começar o ano, na primeira gravação, temos um convidado de excelentíssimo gabarito aqui, Dr. Celso Ardengue, ele que é paulistano, formado em Bragança Paulista e conhecido aqui em São Paulo por ser o mestre da endoscopia. E um abraço pra Bragança, acho que é o primeiro convidado que a gente tem, já teve muita galera de Minas, né? Do pessoal do Rio, São Paulo, capital, mas primeiro de Bragança. Então, Dr. Celso, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de ter aqui. Com certeza vamos ter muita história boa para contar. Então, a gente costuma assim, como é que foi ser médico? Sempre quis? Faculdade de Medicina, Bragança foi uma escolha óbvia. Como é que foi isso lá atrás para você? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite para mim. Eu estou bem honrado em participar dessa gravação com vocês. Quero desejar também a todos um feliz ano novo, né? Espero que a gente evolua cada vez mais, né? Como nação, como país. E, na verdade, assim, eu desde pequeno sempre quis ser médico. Nunca passou pela minha cabeça fazer qualquer outro tipo de profissão, né? Eu tive... Na minha família, não tive nenhum médico na minha família, mas assim, não sei porquê, eu de repente quis fazer medicina. Eu me lembro muito bem que eu estava uma vez almoçando com meu pai, e aí meu pai chegou do trabalho e ele sempre almoçava em casa, né? E aí isso foi muito bom para mim, para a família, né? Porque eu sempre tive meu pai almoçando em casa, jantando. Aproxima. Isso foi muito bom. Eu tive meus pais muito presentes, tive uma infância muito agradável. E aí um dia me deu um estalo, eu me lembro de ter visto uma reportagem, alguma coisa, ou lido alguma coisa. Naquela época tinha uma revista chamada Manchete. E aí eu vi a revista, eu vi um médico, falei, puta, eu vou ser médico, bicho. Isso aí, meu. E aí eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, bicho. Eu vi aquele cara de branco, bonito, assim, elegante, né? Eu vou ser médico. E foi assim, né? E aí eu peguei... Não olhou pra trás aí. Não. Tanto que eu larguei, eu comecei a jogar polo aquático, né? Cedo? Muito tempo. Sim, desde pequeno. Mas eu joguei num clube aqui em São Paulo que não tinha muita representatividade. Onde você jogou? Né? No Juventus, no Clube Atlético Juventus. Na época que tinha polo aquático. E depois Caramba, acabou. Que legal. E aí o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, né? Eu já pensando em prestar medicina, aí eu falei, eu vou entrar na primeira faculdade que der, né? Eu peguei, entrei em Bragança e... Caiu de cabeça, assim. Caí tranquilo, de cabeça. Fui pro interiorzão. Sim, fui pro interior. Bom, né? Foram 6 anos maravilhosos da minha vida, porque eu morei numa república, uma república com piscina. Maravilhosa, com piscina, com tudo. Tinha quantos? Não, na verdade não tinha piscina, mas vocês montaram. Mas era uma casa, por exemplo, muito agradável, que ficava nos Jardins de Santa Helena, que é um bairro muito, muito legal lá em Bragança Paulista, e nós morávamos em 6 pessoas. Nossa. E nós ficamos o tempo inteiro. Os 6 juntos. Você é da juntos. mesma turma? Sim, da mesma turma. Caramba. Eu, Dalmir, o Borborema, depois tinha o Turco, o Cadre, o Ciro e o Enzo, que era um italiano. Que massa. E depois veio o Laércio. Não, na verdade, depois veio o Amédio. O Laércio continuou lá. E aí, a gente conviveu muito sangue, bem. Sim, a gente convive muito bem, muito bem. Tem contato ainda? Sim, temos contato. Mas por WhatsApp. Né? O Lógico. WhatsApp foi uma ferramenta que ajudou muito. Resgatou, né? Resgatou muita distância, coisa. Né? Mas é isso, foi assim.
minha epopeia inicial. Delícia, mas à medicina. e durante a faculdade, como é que foi, assim, pra você? Foi aquele cara que era das festas, já tinha essa história de participação científica, era mais o nerdzão, que aqui a gente não tem preconceito, que cada um constrói a sua história. Eu era nerd, eu sempre estudei, mas eu sempre participei de todas as baladas. Eu fui para todas as pré-intermédias, porque Bragança era o seguinte, subia para intermédio e caía. Então a gente tinha 2 competições por ano. Eu era da natação, não tinha polo aquático, eu era da natação, então eu nadava. Será que nunca teve polo aquático? Será que você nunca quiseram criar? Pô, só tinha polo aquático, esse é uma brigaiada, né? Na USP e na Poli, né? Eu acho que em uma edição teve, porque eu lembro de ver uma foto do time de polo aquático da Santa, mas eu não sei se foi criado para intermédio ou se já criaram só para fazer alguma competição. Ou fizeram um time da Santa, mas para competir fora também. Só para competir, por exemplo, com a USP, que eu sei que a USP tem, que eles jogam Inter-USP, que lá tem. Mas tinha uma paralela, intermédio assim, nunca teve. Juntou um pessoal lá que jogava. Pô, mas só pra tirando brincar. um pouco a medicina, assim, mas polo aquático é porrada de verdade, assim, ou não? É tranquilo? É tranquilão. Polo aquático é aquele que eu falo, é um jogo muito difícil, né? O Guilherme sabe, né? Ele jogou. Eu jogo até hoje, graças tem um grande amigo que é como se fosse um irmão, que é o Léo Paraíba, né? Então é um animador, além de tudo. Meu ex-técnico, um grande abraço pro Leozão. Um animador de não só de adultos, mas também de crianças, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito, muito sincera, muito correta, muito honesta, né? Uma pessoa que a gente acredita. Ele né? é um cara muito bacana. E aí, o que acontece? O polo aquático é um esporte que realmente é muito difícil de jogar, né? Não é fácil. Principalmente para um gordinho, que nem eu, né? Preparação física com 60 anos já. Nossa, mas pro magrelo não é fácil também não, viu? Vou te falar. Não, o magrelo sofre muito mais, porque esses daí apanham pra caramba e não tem condições de bater em ninguém. Mas assim... Eu empurrava, eu que ia pra trás. Realmente rola muita porrada mesmo, né? Mas é um esporte muito viril, um esporte, assim, eu acho que não tem nenhum outro esporte, né? Às vezes eu brinco, porque tem uns caras, amigo meu, que joga futebol. Não, porque esporte viril é futebol. Queridão. Vamos lá na água aqui, vem cá, vamos lá. Você não tem ideia, bicho, você não tem ideia. Embaixo d'água é outro mundo. Outro que mundo. da hora. Mas é muito legal. Eu acho que, assim, eu amo o esporte, é um esporte legal que eu você amo pratica mesmo. até hoje, né? Não, eu comecei, assim, eu parei por muito tempo, né? Desde o momento que eu entrei na universidade, na faculdade, aí eu parei de jogar. Voltei a jogar quando eu descobri que tinha Master, eu não sabia, né? E eu voltei a jogar com 51 anos de então idade. ficou um tempão parado, entre aspas. Sim, um tempão parado. E aí voltei a jogar. Por isso que foi bem bacana. Que legal. Bem Deve ser gostoso mesmo. Sim, bem bacana. E pela faculdade você nadava o quê? Nadava de tudo? Não, eu nadava crawl e nadava borboleta. Tá. E aí, que nem o filhão, hein? Que nem o filhão. Vamos botar aqui os... Mas o André nada muito mais que bicho. Nada bem, né? O André nada muito mais. Você que tá ouvindo aí, que tá curioso pelo filhão aqui, o filhão, um abraço aí pro André Ardengue, aí lá da Santa Casa, nosso irmão mais velho aí. Companheiro de raia. É, isso aí. E como é que foi durante a faculdade para escolher especialidade, visto que não tinha um exemplo, algo assim? Essa é Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito agradável, porque na realidade, assim, eu tive muito poucas oportunidades de contar como é que foi a escolha pela minha especialidade. E eu vou ter essa oportunidade, né? Eu me lembro que, assim, como eu falei para você, né, daquela pergunta que você fez, eu era nerd, mas eu também era um cara que eu gostava da Atlética, né? Eu fui presidente da Atlética, então eu sempre gostei de participar da vida acadêmica, né? Sempre gostei. E também da vida de esportes, essas coisas. E aí, quando eu estava no 4º ano, eu tinha um professor, até um abraço para ele, professor José Roberto Luzzi, uma pessoa que para mim é como se fosse um pai. Ele é um hematologista, de muito sucesso. Inclusive, até se vocês quiserem, vocês vão se divertir numa entrevista. Vou pegar o contato. Porque esse é um italianão daqueles. Um beijo para você, Luzzi. E aí, o que acontece? Ele deu ele dava aula de hematologia.
Mas ele fazia alguns seminários, e eu me lembro que ele me deu um seminário que ele queria saber sobre alterações hematológicas, por exemplo, nos pacientes que tinham cirrose, nos pacientes... E aquilo me encantou, sabe? Como aluno, eu estava no 4º ano, aquilo me encantou, né? E aí eu fiquei muito impressionado com a forma como ele dava aula, né? Porque ele também participava da propedêutica, né? Então eu gostava muito da forma didática como ele dava. Ele realmente me impressionou bastante, porque ele era muito, além de didático, tinha um conhecimento médico muito grande. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu tô pensando em fazer gastroenterologia, Ele chegou, nunca vou esquecer, a gente tava no barzinho da escola, ele chegou para mim e falou assim, vou te apresentar uma amiga minha cujo marido é o bambambam da endoscopia digestiva no Brasil. Isso era que ano? Isso 1987 menos 85, final de 84. Rolava muito endoscopia já. Sim, final de 84, começo de 85. Aí o que aconteceu? Aí um dia ele chega e me apresenta. Ele me apresenta Arnaldo Gank, da qual também quero dar um abraço tanto para mim. Isso, manda para todo mundo. Exatamente. Porque o Arnaldo me acolheu no 4º ano, me pegou para começar a acompanhar, e eu comecei a acompanhá-lo. Fazendo endoscopia. Eu tinha um dia livre, eu voltava de Bragança, para você ter ideia. Eu tinha um dia livre, porque eu realmente, acho que no 4º ou 5º ano, a gente tinha ou uma quarta livre, alguma coisa assim. E aí eu peguei e vinha para cá. Vinha para São Paulo. Vinha para São Paulo, ficava com ele. Eu lembro que a gente ia de manhãzinha pro consultório dele, às 7 horas da manhã. Às 9 horas a gente pegava o carro, ele tinha uma picape, a gente ia pro Einstein, a gente ficava no Einstein tal, direto, fazendo endoscopia, colono e colange, naquela época para mim, já no 4º ano. Nossa, o que é endoscopia, colono, colange. Tropeçando nos cabos, tudo lá. Exatamente, tava tropeçando nos cabos, que nem vocês. Ainda bem que já é meio contaminado, né? Tem muitos problemas. E ele ainda falava assim, moleque, pelo amor de Deus, não vai tropeçar. Não encosta em nada. Não encosta em nada. Bom, e aí foi muito bom, aprendi muito com ele. Ele é realmente meu mentor, tudo que eu aprendi. E o filho dele até estudou na Santa Casa, né? O Ricardo Blanc e tudo, também um abraço para ele. Então, essa foi a minha história de como eu escolhi essa carreira. Aí logo você apaixonou mesmo. Então, sim, eu sou apaixonado até hoje. Aliás, eu sou um eterno apaixonado por tudo que eu faço. Legal, eu não tenho esse problema. Mas aí no 5º e no 6º ano, então pra você já era óbvio que você queria seguir... Eu nunca tive dúvida. Aí, inclusive, como eu não tenho médicos na família, quem me deu toda essa orientação foi o próprio Dr. Arnaldo. Ele chegou pra mim e falou assim, Celso, você vai fazer cirurgia, não faça clínica. Eu falei, mas por que, doutor? O senhor é clínico. Isso eu nunca entendi. Ele era clínico? Ele era clínico e ele mandou eu fazer cirurgia. Eu falei, caramba, bom, tudo bem. Aí eu fiz o que ele falou. Por que como é que ele justificava isso? Então, ele nunca me disse. Ele disse que é o seguinte, assim, uma vez ele falou assim pra mim que achava que o cirurgião tem mais ímpeto e que ele achava que, e realmente ele tinha razão, ele dizia que a endoscopia ia se tornar muito terapêutica. Entendeu? E que ela ia suplantar muitos procedimentos operatórios. Naquela época ela era mais diagnóstica? Ela era mais diagnóstica, entende? A gente fazia os procedimentos mais invasivos e mais refinados eram, por exemplo, uma colonoscopia com polipectomia, era uma Nossa, que hoje em dia é basal, né? Isso é básico, né? Que era colange endoscópica retral com papilotomia, remoção de cálculo, né? E ele sempre dizia que o cirurgião tem muito mais ímpeto de resolver e de invasividade. É, natural. Isso foi uma coisa natural que ele falou pra mim. Eu me lembro muito, assim, né? Não, porque eu fico com essa dúvida, porque é frequente, ainda mais eu que faço clínica médica, de ter colegas R iguais, R+, que... Pô, o que você quer fazer que sempre rola esses papos? Não, eu quero fazer endoscopia. Sempre fiquei na dúvida do que porque talvez um endoscopista iria ter uma base clínica e não uma base cirúrgica, né? Uma coisa isso deve ser polêmico até hoje, mas faz muito sentido. É muito polêmico. Uma coisa que isso me lembrou, de dizer também do cirurgião, me lembrou muito do episódio do Aldo, que foi o que a gente gravou no Natal. Que ele viu a evolução da endovascular, né? Cirurgião vascular. Então ele fazia cirurgia aberta e... depois ele entendeu o caminho do endovascular. Então, por exemplo, a endoscopia evoluindo para uma parte de procedimento, você tá vendo e você vê o por dentro e o por fora, entendendo do corpo, às vezes dá uma visão
mais completa. Mais completa. Não, isso foi impressionante para mim. Eu sempre digo o seguinte, que eu também tive essa felicidade de ver essa evolução. Porque, por exemplo, quando eu era residente de cirurgia, né, então vou passar agora um pouquinho para a minha residência. Minha residência de cirurgia foi no Hospital do Servidor Público Municipal. Aqui em São Paulo, Sim, então? Aqui em São Paulo. E eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral. E naquela época, o que acontece? Por exemplo, pancreatite, né? Pancreatite. Pancreatite é um processo inflamatório importante da glândula pancreática, que pode evoluir para necrose, por exemplo, né? Pode evoluir para necrose. E aí o que aconteceu nesse tempo? Os pacientes eram operados. E eles eram operados e, invariavelmente, morriam. E eu participei, por exemplo, aquelas chamadas penha-lapa, né? Que você abre tudo. Você vinha daqui até a região chifopúbica, né? Ou seja, de ponta a ponta, naqueles abdômenes. Né? Exatamente, naqueles abdômenes que tinham síndrome compartimental, eles abriam aquilo, ficavam lavando. Alguns cirurgiões deixavam aquilo aberto, outros cirurgiões botavam a tal da bolsa de Bogotá. Teve alguns cirurgiões que botavam um zíper para abrir e lavar a cada 2 dias. E invariavelmente esses pacientes morriam. E aí eu tive a oportunidade de participar efetivamente do desenvolvimento, por exemplo, de uma técnica que é conhecida até hoje. Nós temos inúmeros trabalhos, inclusive endoscópica publicados. De punção. Não, endoscópica de passar o aparelho, entrar dentro do estômago, abrir o estômago, perfurar pelo endoscópio o estômago, abrir, entrar dentro do pâncreas, fazer uma limpeza que a gente chama de necrosectomia ecoguiada, sem abrir o cara. E o que acontece? Isso foi uma evolução, na minha opinião, foi a maior evolução médica de todas as áreas, de qualquer outra área que eu vi até hoje. Porque o que acontece? Invariavelmente, eu ficava muito frustrado como residente de ver que os meus pacientes morriam. Eles morriam na minha cara, como um passarinho, entendeu? E eu não tinha o que fazer. E os caras às vezes morriam com aquele zíper aberto, as alças para fora. Visualmente é traumático. Muito traumático. Eu guardo isso com muita tristeza, entendeu? E eu fui R1, acompanhei pacientes como esse. Eu fui R2, acompanhei pacientes como esse. E nunca tive nenhum doente que sobreviveu. E agora não. Por exemplo, a gente faz isso com muita tranquilidade, faz a necrosé, remove. Então, isso é uma das coisas que me deixou muito assim, Mas então, feliz. Durante a residência, já tinha essa visão de ser endoscopista, mas imagino que no R1 e R2 você não tem tanto contato assim com o procedimento propriamente dito, Não né? tinha nenhum contato. Eu me dediquei mesmo, quando eu entrei na residência, eu me dediquei à residência. Cirurgião geral. Sim, cirurgião geral, e aprendi clínica cirúrgica, entendeu? Porque eu acho que é importante o médico ter essa visão, né? Isso é fundamental. Você tem que ter uma visão ampla da medicina para você fazer uma boa medicina. Eu acho que a setorização médica ela é importante, mas o cara tem que ter uma formação geral. Eu vejo hoje muitos jovens, né, que não têm essa formação. Então você vê uma defasagem muito grande na propedêutica, por exemplo, né? Coisas básicas, simples, que os jovens têm que ter. Porque às vezes você faz o diagnóstico, gente, só olhando pro cara, entende? Isso acontece pra caramba. Os caras pede exame, pede toma, vai pedindo um monte de coisa. E o cara mais experiente foi lá, foi conversar com o paciente, fez o diagnóstico só de ver. Exatamente, é isso aí mesmo. Que legal. Mas então a residência, imagino que naquela época, como é hoje em dia, né? A residência de cirurgia geral sempre é complicado, né? Em termos de pelo menos carga horária, puxado. No meu tempo era diferente, sabe? Por exemplo, eu morei no hospital. Morava mesmo. Residente mesmo, oficial. Eu era residente oficial. Foi um dos últimos anos, pra você ter uma ideia, acho que em 88, eu saí em 80, eu fiz 88, 89, então no final de 89, 90 já começou a mudar.
Então você podia ir para casa, entendeu? Nossa, 2 anos? Você podia ir para casa. Ou era um? Eu morei os 2 anos. Nossa senhora. Morei no hospital. Eu saía do hospital na sexta-feira às 6 da tarde. Entendeu? Condicional. Eu saía assim. Não, porque a gente ficava lá, a gente se ajudava. Entende? Mas se divertia A gente também, se né? ajudava também. Né? Eu tive uma dupla de residentes que era fantástica, uma pessoa maravilhosa, né? Ela se chamava Rosemary Medina Leão. Ela foi minha dupla de residentes, ela foi cirurgia pediátrica e uma pessoa fantástica, né? Então, o que acontece? A gente se ajudava. O outro colega precisava, a gente ficava. Não tinha... A gente, mimimi, era né? natural. O clima nosso de residência era muito legal, gente. Por exemplo, a minha residência foi muito boa, muito agradável mesmo. Com naturalidade, né? Nossa, muito tranquilo, né? E a gente se ajudava muito. Tanto os residentes da clínica também, a gente tinha muito contato, eles também... Não era treta, não, né? Não, as tretas existiam. Sempre rolaram, né? Não, as tretas sempre rolaram, mas as tretas eram saudável, assim, eram mais... Faz parte. Eu não sei como é hoje, entenda bem. Eu não sei como é hoje, mas assim, não rolava treta assim, né? Eu, por exemplo, eu fiz a residência muito de leve. Nunca pensei, por exemplo, em nada trabalhista. Eu queria aprender, bicho. Eu queria aprender. E, vou te falar, tudo que eu devo à minha residência. Eu não tenho a menor dúvida. E aí, quais foram os próximos passos para chegar, né? Bom, aí quando eu terminei a residência, o R2, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou fazer endoscopia. Prestei endoscopia digestiva. Prestei no HC e entrei no Hospital das Clínicas. Né? Deixa eu interromper um pouco, mas me diz uma coisa. A endoscopia existe já desde quando? Porque para mim ela... Óbvio que tem muitos procedimentos que a gente já sabe, conhece há tanto tempo e tal, mas não imaginava que, sei lá, há 40 anos atrás a endoscopia já era alguma coisa que se falava tão assim, já tinha pra caramba, apesar de não ser como é hoje, mas que já tinha tanto assim, sabe dizer? Tipo, endoscopia já tem... Não, a endoscopia... É um método que ela surgiu, né, no Japão e nos Estados Unidos, mas se desenvolveu mais a princípio com Schindler nos Estados Unidos, que desenvolveram os esofagoscópios rígidos. Com o passar do tempo, né, os japoneses, né, eles começaram a desenvolver... São fortes, né? São muito fortes, eles começaram a desenvolver a gastrocâmara. Vou dar um resumo assim. Sim. E essa gastrocâmara, né, ela evoluiu para os aparelhos semirrígidos, onde eles colocaram, né, porque os japoneses têm a capacidade de miniaturarizar tudo, né? Então eles conseguiram diminuir a câmera, né? E aí foi colocando na ponta do equipamento e eles faziam fotos, para você ter uma ideia, no início a endoscopia, eles faziam fotos e depois tiravam. E aí eles examinavam. Meu Deus. Caramba. Então era um método extremamente arcaico, entende? E você vê que realmente chamou muita atenção. E um dos grandes das grandes empresas que fomentou esse desenvolvimento foi a Olympus, né? A Olympus foi uma empresa que realmente fomentou esse desenvolvimento. Existem até fotos de engenheiros da década de 40, né? 40, 50. A partir de 1970, né? 71, 72, aí foram sendo criados outros tipos de procedimentos endoscópicos, né? Com equipamentos. Então começaram a fazer, os endoscópios começaram a ficar mais maleáveis e mais fáceis de manusear, maleáveis, ou seja, passar por qualquer curvatura, e eles começaram a fazer exame de endoscopia, começaram a fazer exame de colonoscopia. Começou por cima, então. Começou por cima. Colono foi depois. Aí o que aconteceu? Quando já estava desenvolvido um pouco a endoscopia e colono, já estava evoluindo, né, com imagens melhores, mas as imagens, pra você ter uma ideia, eu olhava Não era na TV. Não, calma, isso que vocês estão vendo hoje, gente. Eu sou do tempo que pegava o endoscópio. Eu já vi uns raízes assim, que às vezes os caras precisam fazer beira-leito, e aí no beira-leito lá na Santos, o paciente instável, o maluco sangrando. Eles levam fibroscópio. Os caras levam e faz na hora. Isso chama fibroscópio. Então o que acontece aí? Desenvolveu o quê? A colange endoscópica retrógrada. Então, para você ter uma ideia, naquela época a gente tinha endoscopia, na minha época que eu fiz endoscopia, colonoscopia e colange endoscópica retrógrada.
E aí o que aconteceu? Eu nunca esqueço, eu nunca vou esquecer. Eu tava em 88, né? 89, eu fui para 90. Eu fui para a França e chegou no Einstein o primeiro videoendoscópio de toda a América Latina. Que aí era vídeo, então. Você não precisava botar no... Não precisava, porque até então a gente usava, para aprender, a gente usava um equipamento que se chamava saposcópio. Saía 2. Era um que você olhava aqui, tinha um cabo e eu ficava olhando aqui. Tipo da oftalmo, né? Então, pra vocês terem uma ideia, quando difícil então a tua era. residência foi assim. Sim. Foi cada um com a minha olho. Você viu o chefe fazendo num e você ficava com Isso, aí o chefe pegava, por exemplo, no HC, o chefe pegava assim, olha, tô vendo uma úlcera, só que quando ele movia do lugar. Porque você tá vendo? Tô sim, tô vendo, tô ótimo, bicho, puta merda mesmo. Claro, ele vai dizer que você não tá vendo. Aí se você falar que não tá vendo, não, mas olha, tá aqui. Aí ele volta pro lugar. Saiu do lugar. E se você falar saiu do lugar, puta, você tá perdido. Tá merda. Mas é isso. Mas aí a residência no HC tem duração de quanto tempo? 1 ano. Na minha época era 1 ano. E aí você aprendia colono, endoscopia. Não, lá eu aprendi que assim, naquele tempo, a gente tinha endoscopia o ano todo, só endoscopia, colonoscopia era separado. E a gente tinha uma residência que era metade endoscopia, metade broncoscopia. Então eu optei, porque eu também queria fazer... Você escolhia, você optava. Ou só endoscopia, Você entrava na residência, né? Éramos em 10, né? 10 alunos, né? E aí você escolhia. Ou você fazia metade bronco e metade endoscopia, que foi o que eu escolhi, ou você fazia tudo só endoscopia. Por quê? Porque eu queria fazer broncoscopia, eu queria ter o máximo possível de visão. Uma ferramenta a mais, né? Da endoscopia era uma ferramenta a mais. Que hoje, por exemplo, eu já nem faço mais, né? Broncoscopia. Sei fazer com tranquilidade, não tenho nenhum problema para fazer broncoscopia, mas não uso mais, né? Eu deixo para o especialista, né? Porque hoje setorizou demais, então eu deixo para o pneumologista, o cirurgião de tórax, né? Tranquilamente. Mas e aí acabou a residência, como que era pra, sei lá, se sustentar financeiramente e tal? Sempre uma dúvida que surge aqui assim, porque contando, a residência era muito bom, sei lá o que, passei no HC, que deve ter sido uma puta escola tal, a gente olha pra trás e fala, foi perfeito, né? Exatamente. Mas, sei lá, financeiramente, já tava casado, não, como que era pra você se organizar? Você dava plantão como endoscopista nessa época, era cirurgião geral? O que aconteceu, né? Aí... Assim que eu saí da residência de cirurgia, eu prestei o Hospital das Clínicas e fiz esse 1 ano. Terminando esse 1 ano, eu já estava para casar, né? Já estava pensando em casar. Quer dizer, eu estava pensando... Nessa época eu ainda nem pensava em casar. Vamos falar a verdade, porque se a minha mulher... ela vai desmentir, vai dizer que eu estou mentindo. E ela tem razão. Então, o que acontece? Nessa época eu não estava nem pensando em casar. E era tudo sendo gravado. Aí o que aconteceu? Eu pleiteei... Porque todos nós aqui, existe até um grande professor que morreu, que se chama-se Claude Ligoury, que foi meu professor na França. E a gente, o Claude Ligoury fez uma escola de endoscopistas muito grande aqui. Muito aqui grande. No Brasil. Aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Naquela época eu pedi para ir para lá. E eu fui aceito. Depois da residência. Depois do... Assim, foi uma coisa atrás grudada da outra. Na outra. Uma coisa grudada na outra, né? Eu tive muita felicidade em relação a isso, não tive problemas. Aí eu peguei e fui direto pro hospital, Paris. Para Paris. Aí eu casei, né? Porque eu tinha falado pra minha mulher pra gente ir sem casar, ela não quis. Aí casamos e fomos pra lá. E nós passamos um ano fantástico. Nossa, que delícia. Fantástico. Mas também. Trabalhando também, né? Não, trabalhando pra caramba. Por exemplo, eu tinha que sair de casa no inverno, porque como dizia o meu chefe, ele dizia o seguinte, que o inverno em Paris sempre vai matar um brasileiro. Nossa senhora, velho. Não, e eu nunca esqueço, a gente tinha que sair, porque ele começava os exames exatamente às 7 horas. Se você não tivesse lá às 7 horas, ele botava você pra fora. Justíssimo. E aí... Você tinha que acordar, porque a gente pegava metrô. Eu morava na cidade universitária, então eu tinha que pegar o metrô às 5h30. Em torno de 5h30, 6 horas da manhã, eu pegava o metrô. Eu lembro que eu respirava o ar gelado e batia na minha cara. Não dá nem pra chorar, congela. Se chorar, congela. Então, realmente é impressionante. E eu nunca esqueço uma vez que eu fui na casa do Ligoury, que ele me pediu para ir levar lá um
trabalho, algumas coisas lá que a gente tava fazendo. Era um domingo, rapaz, um frio. Aí eu chego na casa dele, ele morava numa bruta casa em Niuí, que é um bairro de gente, né, que realmente tem condições, né, gente nobre, né, da nobreza francesa. E aí eu cheguei lá, pô, o cara me recebe, cara, de cueca na rua, de cueca e sem camisa, bicho. Eu falei, puta! Ô, professor, assim não dá, né? Pô, mas deve ter sido uma baita experiência. Foi uma das... Assim, Mas aí você se especializou em algum procedimento lá? Sim, aí o que já que tinha aconteceu? ultrassom nessa época? Então, aí o que aconteceu? Nessa época, essa é uma outra história legal. Nessa época, minha esposa foi comigo e ela é gastroenterologista. Ela fez clínica e fez gastroenterologia na Santa Casa. E aí o que aconteceu? Ela chegou, pegou e estava no Hospital Cochin. E ela chegou um dia para mim, nunca esqueço, né? A gente morava na cidade universitária, pra você ter uma ideia, esse estúdio é 2 vezes maior que o quarto que a gente morava. E aí, banheiro comunitário, pra você ter uma ideia. Lua de mel, né? Brincadeira. Bom, aí o que aconteceu? Amor. Aí o que aconteceu? Só o amor, né, pagando? Só o amor. Aí o que aconteceu? Ela pegou e falou, olha, Celso, tem um exame lá que os caras estão se matando, entrando dentro da sala, chamado ecoendô. Bom, ecoendô? Tá bom. Beleza. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, fala pra ele se eu posso ir vê-lo, né? Quero ver os exames, quero ver como é. Tá bom, vou falar. Aí, como minha mulher, né, chegou lá, bonita, né, bonitona. Sempre né? bom. Cara, francês, né? Brasileiro. O seu marido tá bom. Bom, quando eu cheguei lá, Seu marido fica ali no cantinho. Aí ela falou assim, foi isso mesmo. Aí foi isso mesmo. Aí ele falou assim, não, pode vir, sem problema nenhum. Tá ok, então peguei, cheguei e fui lá. Quando eu fui lá, bicho, o cara olhou pra mim. A primeira pergunta que ele fez pra mim foi o seguinte, nunca vou esquecer. Primeiro, eu tenho que dizer que eu fiquei com muita raiva dele. Falei, caramba, por que o cara me fez uma pergunta? Qualquer um de vocês aqui ia ficar bem em pé da vida também. Porque ele chegou para mim e falou assim, você quer fazer ecoendoscopia, que era a tal da ecoendô. Mas quando você chegar no Brasil, você vai ter aparelho para trabalhar? Aí eu falei, porra, tô aqui querendo aprender. E o cara tá aqui passando uma puta dificuldade. E o cara vai perguntar pra mim se eu quero ou não. Aí eu peguei e falei, eu fui lá um dia, nunca vou esquecer. Falei, eu não vou mais nesse cara. Aí eu cheguei pro Liguri, falei, pô, professor, o senhor não tem como me arrumar alguém que faça ecoendoscopia e tal? Se o senhor puder me arrumar alguém. Isso eu tava, pra você ter uma ideia, eu tava no mês de... Eu cheguei lá no mês de setembro, eu tava no mês de outubro. Nossa, comecinho. No comecinho. Aí ele chegou e falou, eu tenho sim. Aí ele me apresentou um cara chamado Cyril Pofilé. Também um outro abraço para ele, se um dia ele ouvir isso aqui. Um lebracê pro professor. Um abraço, mon cher Savá. Oui, bien sûr. Então o que aconteceu aí? Aí ele chegou, pegou e começou a me ensinar. Só que naquela época a gente só fazia ecoendoscopia radial e não setorial. E aí eu aprendi com ele a ecoendoscopia radial. Foi assim que eu aprendi a ecoendoscopia. O que é radial? Existem 2 tipos de ecoendoscópio, o setorial e o radial. O radial, ele tem os feixes ultrassonoros perpendiculares ao eixo do aparelho. Então, ele corta assim. O setorial, ele é paralelo. Então, ele corta dessa forma, entendeu? Então, é isso. Aí, o setorial é uma inovação a mais da endoscopia que também veio com o passar do tempo, entendeu? E que permite fazer essas coisas como a necrosectomia que eu acabei de falar para vocês. Então foi assim que teve essa... E na época era utilizado exatamente para, tipo assim, porque era um procedimento novo, eu imagino, pelo que você está explicando. Os caras pregavam para que razão? Totalmente... Saía ultrassom em tudo ali. Totalmente novo. Eu nunca esqueço que quando a minha esposa falou para mim sobre a ecoendoscopia, eu rapidamente falei com um colega meu chamado Wagner Kolayakovo e disse para ele assim, Wagner, você já ouviu falar em uma tal de ecoendoscopia? Ele falou, não, Celso, ecoendoscopia? Não faço nem ideia do que seja, né? Nada. Ninguém sabia o que era, né? Isso que foi uma coisa super legal para mim. Bom, aí eu peguei, me dediquei mesmo e saí de lá aprendendo a fazer. E aí você chegou pro Brasil, Brasil. Tinha o aparelho. Eu sabia que ia sair essa pergunta. Eu sabia. Aí aquilo que eu falo da sorte.
o que é a sorte de um homem. Então, o que aconteceu? Não, essa história é muito... Eu fico até feliz de vocês me darem essa oportunidade de contar todas essas histórias. Eu tenho muitas histórias. Aí o que aconteceu? Eu estava no meu estágio aprendendo ecoendoscopia, bicho. E aí, quando eu tô indo embora, quem que eu cruzo no saguão do Charles de Gaulle? O presidente do Einstein. Mentira. Dr. Joseph Fer. Tá vindo lá comprar o aparelho. Aí, bicho, não, presta atenção. Aí ele me conhecia, entendam bem, porque eu já naquela época, como eu ia muito no Einstein com o Dr. Arnaldo, ele já me conhecia. Mas eu era um simples estudante, né? Um R-bosta mesmo. Um R total. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, ele pegou e me chamou. Eu falei, sabe aquela história? Você conhece aquela piada do padre? Que o cara vai cortar o cabelo, o italiano vai viajar? Então, depois eu conto pra você. Essa piada é muito boa. Aí ele olhou pra mim e falou, Celso, não sei o que lá, vamos tomar um café. Bicho, eu falei, claro, professor, vamos embora. Quem sou eu? Eu só tava imaginando como é que eu ia pagar, porque eu tinha o ticket do metrô só, não tinha mais nada, né? Mas tudo bem. Aí o professor Fer chegou pra mim, sentou comigo e falou assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa. E aí, o que você está fazendo? Como é que estão as coisas? Esse também foi uma das grandes pessoas que eu conheci na minha vida. Uma pessoa, assim, um cara fantástico, de uma inteligência incomum, mas uma pessoa que sempre colocou a juventude para levantar para cima. Isso é uma coisa que eu dou muito valor. E ele chegou para mim e falou assim para mim, o que você está vendo de novo aí? Falei, professor, estou vendo uma tal de ecoendoscopia aí. Ecoendoscopia, o que é? Aí eu expliquei para ele que ecoendoscopia era a junção de um transdutor ultrassonográfico miniaturizado pelos japoneses, então, colocado na ponta do aparelho, que a gente conseguia ver além das paredes do estômago. Então a gente via a vesícula, o pâncreas, o mediastino, o coração. Quando eu falei o coração, ele era cardiologista, bicho. Não sei se você já ouviu falar do professor Fer, ele era cardiologista. Ele falou, vê coração? Vê coração. Então é o seguinte, vê quanto custa esse aparelho que eu vou comprar para você no Einstein. Nossa, não é possível. Não, tô falando, juro por Deus. Por isso que isso aqui vai ficar eternizado. Não, já tá pelo menos aqui, ó. Porque, não, mas vai ficar eternizado. Depois, não, com certeza. Eu vou mandar isso aqui para todo mundo. Aí a gente precisa contar essas histórias. Lógico. Sabe? A gente precisa contar o que a gente passou. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, claro, professor, eu vou mandar para o senhor sem problema nenhum. Aí ele me deu o cartão dele, fez eu dar o telefone para ele, trocamos as mensagens e eu sentado na mesa falando assim, puxa vida, eu vou ficar aqui com ele até que horas? Que horas seu voo, professor? Meu voo é tal na hora. Eu falei, tá bom, eu vou ficar, eu vou perder o metrô. Fiquei com ele lá, né, até o final. Valeu a pena. Não, acompanhei ele. Tá? Claro, não, ele era uma pessoa muito querida, né? Mas eu era jovem. Preocupado, né? Eu era jovem, pra casa. E como todo jovem, não podia me furtar essa pergunta mental. Aí chegou lá, peguei, levei ele, né? Falei, bom, aí a hora que ele chegou lá, eu ainda tive que pegar um táxi, pra você ter uma ideia, não tinha nem dinheiro, né? Imagina. Não tinha absolutamente nada. Bom, aí, nem dei bola. Ele falou pra eu fazer o orçamento, nem dei bola. Falei, o que eu vou fazer? Fazer nada, eu sou um reles estudante, esse cara nem vai lembrar de mim, né? Bicho. Uma semana depois, naquela época, não tinha celular, viu? Não tinha essa facilidade, não. Que carta? Naquela época caía assim, ó. Eu lembro assim que eu ligava pra minha casa, eu chegava no orelhão, ligava do orelhão pra minha casa aqui. Aí eu ligava, mãe, tudo bem? Puf, 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 Fala rapidinho. Só dava pra você falar, mãe, tudo bem? Não, tudo bem. Então, o que aconteceu, meu? Ele pegou, era um sábado de manhã, ele ligou na cidade universitária, me chamou, era um sábado de manhã, nunca esqueci, tinha uma madame chamada Madame Mignot. E ela ficava doente quando os alunos
recebi um telefone no escritório dela. E ele ligou pro escritório dela. Aí ele ligou pro escritório dela, me chamou, eu desci, ela chegou, toda, sabe como é que é francês, mal educado, né, bicho? Já chegou falando, tem aí um médico que quer falar com você, não sei o que lá, tal. Eu falei, tá bom, peguei, atendi. Ele falou, Celso, tudo bem, professor, tudo tranquilo. Bom, você não me mandou o orçamento, quando é que você vai me mandar? Senão eu não vou comprar o aparelho para você. Levou uma cobrada ainda. Levei ainda. Você não merecia. Tá aí uma semana depois. Não, você falou, chutou um valor, né? Não. Uma semana 50 mil euros. Eu liguei, assim, na segunda-feira, quando encontrei com o professor Ligurri, já pedi para ele chamar o pessoal da Olímpia. O pessoal da Olímpia chegou lá, me fez um orçamento. Eu lembro que eu mandei para ele por fax. E custava quanto? Fax. Caríssimo. Era caro, era euros, né? Eu lembro que foram, acho que... Nossa, foram bastante, né? Porque era relatório em francês, né? Mandei para ele. Aí eu até perguntei para ele, o senhor lê francês? Eu falei, eu leio francês, inglês, isso aí não tem problema. O cara queria mesmo que mandasse. Bom, aí o que aconteceu? Quando eu terminei, para você ter uma ideia... Quando eu terminei a residência na França, que eu voltei para o Brasil, era setembro de 1992. Em novembro de 1992, o aparelho estava lá. Nossa, não acredito. Eu comecei a trabalhar. Foi o primeiro ecoendoscópio. Só do tinha Brasil. Da América Central e Latina. Tinha acabado de chegar um mês antes em Nova York o ecoendoscópio radial, que quem começou a fazer ecoendoscopia foi o professor Charles Lydale. E aí eu comecei a fazer aqui no ecoendoscopia. Pioneirismo. Pioneirismo completo. Isso é pioneirismo completo. Aí você só ligou lá pro francês lá que perguntou, e aí, vai fazer o quê? Aqui, ó. Mandou uma foto, né? Mandou o cara aqui, ó, aqui o aparelho. Mas isso aí é bom. Não aconteceu isso que você falou, não perguntei nada, mas foi muito legal. Porque depois, o que aconteceu? Eu me tornei presidente da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Endoscopia, fui presidente aqui da Sociedade Brasileira de Endoscopia, fui presidente da Federação Paulista aqui de Gastroenterologia. E o que aconteceu, bicho? Aconteceu que uma vez eu encontrei com o Palazzo, que ele chamava Laurent Palazzo, e eu encontrei com ele num congresso. E ele chegou, me reconheceu, tudo bem, tal coisa, e ele sabia, né? E ele queria vir para o Brasil. E eu nunca convidei ele para vir para o Brasil. Lógico. Mas não, depois eu até convidei, eu tô brincando, porque o que aconteceu? No começo eu não tinha entendido a pergunta dele, mas ele tinha razão quando ele fez aquela pergunta. E depois de eu ter entendido a pergunta dele, aí eu peguei realmente... Vai investir tempo em algo que você não vai poder materializar. E ele falou muito a verdade. Ele foi muito bom para mim nesse ponto, assim. Eu acho que ele mostrou um lado que eu não tinha... É que às vezes a gente é mais caloroso nisso, mas o europeu ele é mais firme. Ó, você vai Científico, aprender, tem que aprender pra quê? Vai usar? Exato. Foi isso mesmo. E eu não tinha entendido isso, entende? Por isso que eu guardei essa... Não, mas a história é maravilhosa. Legal, fechou. Pô, mas que tesão, hein? Nossa, parece realmente a realização de um sonho. Não, eu dei muita sorte, assim. Eu sempre falo que eu sou um cara de muita sorte. Mas aí aqui, imagino que mesmo depois que você veio, porque isso foi que você tá falando 95, 94, 92. Pô, de 92 pra cá são 30 anos, né? E eu acho que a endoscopia, a tua carreira, tudo isso continuou evoluindo, né? Sim, minha carreira evoluiu bastante, graças a Deus. Eu sou muito grato à medicina. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo novamente, da mesma forma, entendeu? Não tenho arrependimento de absolutamente nada, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito correta naquilo que eu faço, entende? Eu acho que você tem que ajudar as pessoas. Eu sou médico. Então, por exemplo, eu sou o tipo do médico que eu dou meu telefone para o paciente. Ele pode me ligar a qualquer hora. Não tem problema, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Arnaldo, entendeu? O Dr. Arnaldo sempre foi um médico que dava o telefone para os pacientes. Legal. Então, eu cuido dos doentes. Eu sou old school. Eu sou realmente old school, entendeu? Só fala com a secretária, só de segunda a sexta, né? Que não, nem isso tem não existe isso aí, pra mim. tá Isso não existe. E tanto que eu chego para meus... Tem até colegas médicos da mesma idade que o cara chega, quero te mandar um doente. Eu falei, passa o meu telefone para ele. Mas você quer mesmo? Tem certeza? Telefone, Celção? Não, pode passar.
Que demais. Entendeu? Eu acho que não tem crise nisso, entendeu? Eu acho que você tem que atender bem o doente. E acabou. Mas aí a tua vida ao longo desses anos foi evoluindo assim, fazia consultório no Einstein, fazia exame, porque eu não sei como é que funciona. Imagina que tem médico que só faz exame, o cara só faz endoscopia, ele não faz consultório. Tem ou existe isso? Não, sempre faz os dois. Essa é outra herança do professor Arnaldo Gank, né? Porque, por exemplo, assim, ele sempre disse para mim que você não pode ser um técnico. Você não pode ser um técnico, né? Ou seja, técnico... Sim, um item de prescrição, né? Endoscopia. Exato, você não pode ser um técnico de fazer só endoscopia, só colono. Não, você tem que atender o doente, você tem que entender o que está acontecendo com o doente, você tem que tratar do doente. Entende? Eu, por exemplo, se eu tiver uma complicação do procedimento meu, quem trata sou eu. Eu não fico correndo feito uma barata tonta para chamar alguém para tratar da complicação que eu tive. A não ser que essa complicação seja cirúrgica. Sim. É o que aí você acabou. Não consegue. Mas eu já tenho sempre... Quando eu sei de um procedimento grande, eu já faço uma previsão daquilo que eu posso ter de complicação. E aí, o que eu faço? Eu já converso com o paciente. Isso é uma coisa importante que eu falo sempre para vocês, jovens. Vocês têm que conversar com o doente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer ecoendoscopia com punção, né, que também a gente foi pioneiro aqui no Brasil, que a gente começou, essa é uma outra história engraçada. Aí o que acontece? Eu falo para o paciente, olha, você pode ter infecção, sangramento, perfuração e hemorragia. Doutor, pode matar? Pode. Então não vou fazer. Ótimo. Acabou. Sabe por quê, gente? O doente tem que ter noção que a gente não é Deus. Ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui vai resolver o problema dele, não vai ter complicação. Então vocês não podem ter medo de falar isso. Entendeu? Isso é fundamental. Entende? Você não pode assustar o doente, entendeu? O cara tem que ter a percepção de que você é uma pessoa competente e vai fazer bem aquilo para ele, não vai fazer mal. Né? Isso é uma coisa interessante. Mas é isso, e aí evoluiu, né? A ecoendoscopia radial evoluiu para a ecoendoscopia setorial, que aí vem a ecoendoscopia com punção, né? Isso é uma... É lindo o procedimento. Eu outro dia fiz uma apresentação lá na Santa Casa, a galera viu nos stories, que era sobre a gente chama do New England, né? Que você pega as publicações do New England e a clínica médica se junta lá, um residente vai apresentando o caso e vai fazendo pausas pra galera ir discutindo. No caso, era um cara com uma hipoglicemia fodida, sei lá o que e tal, e no fim era um insulinoma, que é raro pra cacete, não sei se você já deve ter visto talvez, e aí pra fazer exatamente, porque era um insulinoma que parece que o tamanho é sempre bem pequenininho, pode ter em vários lugares, mas o desse era na cabeça do pâncreas, tá? Uma massa de sei lá quantos centímetros. Tive um caso essa semana, foi operado. E aí desse caso, eles fizeram a biópsia por endoscopia guiada por ultrassom, e aí tem uma amiga minha, aí vou mandar um beijo pra Ju, que quer fazer endoscopia, e aí eu, em homenagem a ela, peguei a imagem que tinha lá no New England e coloca bonitinho uma massa lá, hipoecogênica, sei lá, que você vê na ultrassom, tá rasgando, o cara enfiando a agulha lá dentro da massa, tirando, e aí saindo o diagnóstico e depois operou. É isso mesmo. Então, e aí quando evoluiu, aí tem uma outra história legal que eu vou contar pra vocês, que é assim, né? A gente tá fazendo ecoendoscopia radial, e aí eu me lembro, eu sempre ia pra França, né? Desde 90 e... continuou voltando. Continuei voltando, praticamente eu voltava, eu ia na Semana Europeia de Doenças Gastrointestinais e também ia na Semana Americana, que é o DDW, Digestive Disease Week, né? E aí, em 1996... teve uma reunião em Paris. Teve um congresso, que foi a Semana Europeia de Doenças Gastrointestinais. E quem estava dominando na crista da onda no mundo chamava-se Marc Giovannini. Esse cara dominava tudo. Inclusive, ele tem uma grande escola aqui hoje de endoscopistas aqui no Brasil, como Claude Ligoury. E aí, foi muito engraçado, né? Porque eu falei, puta, eu preciso achar esse cara aqui no congresso. Só que ele, daquela época, ele era um cara, assim, pra você ter uma ideia, ele fazia uma técnica nova, mas ele estava apresentando um tema livre. Ele não estava apresentando em plenária. Pra você ter ideia. Era meio... Bom, aí eu não... é aquilo que eu falo da sorte do cara, né? Da sorte do cara. Aí eu tava lá... Mais um aparelho. Cheguei... Não, essa é outra história engraçadíssima.
É porque eu sempre fui um cara meio irreverente, sabe? Eu sempre fui um cara muito alegre. O Léo brinca muito comigo, ele fala assim, Celso, eu gosto muito de você porque você tá sempre sorrindo. E eu tô mesmo, cara. Sabe? A gente tem que sorrir. A vida tá aí pra gente se divertir. E aí o que aconteceu? Eu tava na fila naquela fila que você pega as sacolinhas do Congresso. Aquelas bugigangas de Congresso. Aí eu tava na fila e aí tinha um baixinho na minha frente, assim, né, bicho? Um cara, cabelo preto, não sei o que lá, tal, bigodinho, não sei o que lá. Aí, o cara tava na minha frente e aí eu pego, tinha uma senhora que atendeu ele e tem uma outra senhora que veio me atender. Aí eu vim pro lado. Aí eu tô preenchendo a minha ficha, aí ela chega e fala assim, não, aí eu me lembro que ela falou assim, o senhor, para um italiano, falou assim pra ele, né? Porque ele tem Marco Giovannini. Quando ela viu o nome Marco Giovannini, eu me lembro da frase dela. Mas o senhor, para um italiano, fala muito bem o francês. Aí ele chegou e falou assim, mas eu sou francês. mas o seu nome é Marco Giovannini. Quando ela falou Marco Giovannini, eu tô aqui à sua procura. Eu vim pra esse congresso à sua procura. Pois não, e ele é um cara super simpático, um cara. Não, nós saímos de lá, fomos beber. Muito bom. Não, isso que é o verdadeiro congresso, né? Saímos de lá, fomos beber. Ele falou, não, você quer ver minha apresentação? Quero. Não, mas a minha apresentação é daqui 2 horas. Ah, então vamos beber. Aí eu falei, eu quero ficar com você. Eu falei pra ele, eu gostaria de ficar com você. Bom, se você quiser, você pode ir agora. Eu falei, como agora? Não, você termina o congresso e quiser ir, vai. Putz, liguei pra minha mulher. Vou ficar. Falei, ele, vou ficar. Sério, era novembro, se eu não me engano, novembro. Volto só no Natal. Eu voltei só no Natal. Aí eu fiquei lá, peguei, fui pra Paris, fiquei lá com ele, vendo. Eu fui o primeiro aluno dele. E ele tava fazendo o quê? E ele tava fazendo endoscopia com punção. Pra você ter uma ideia, eu tenho essa fita de vídeo guardada ainda. Nossa. Porque ele começa com uma peça de ópera, né? Mostrando no alto, porque naquela época não tinha drone, naquela época era helicóptero, passeando pelo velho porto de Marseille, né? Porque mostrando a Sacré-Cœur do alto, assim, e depois ele dá uma aula de ecoanatomia. Nossa, bicho. Brilhante. Não, brilhante. E aí eu conheci o cara, tava acreditando. O cara apareceu na minha cara. Não é brincadeira. Mas é o quê? É o quê? A oportunidade. É o careca de franja. Você conhece o careca de franja? Essa daí, a oportunidade é o careca de franja. Quando você vê ele de frente vindo, ou você pega, ou depois não pega mais. Já passou, já. Não, eu lembro muito que meu avô, um italianão, ele dizia o seguinte: cavalo selado, você tem que pular em cima, bicho. Porque se ele passar, já era. É isso aí. Ele sempre falava isso pra mim. E isso é oportunidade. Então é isso, tem o conjunto da sorte, mas e aí? O que você vai fazer diante disso? Ele apareceu. Você podia ficar tímido ali, não falar. Nossa, ligar pra sua esposa, eu encontrei não sabe quem eu vi hoje. Fala só isso. Mas você sabe que quando eu lembro de tudo isso, e vocês estão me fazendo lembrar, porque eu nunca tinha lembrado de tudo isso numa sequência, que nem eu tô lembrando aqui agora. Eu tô lembrando na sequência. Não, eu tô lembrando na sequência. Não, eu tô lembrando na sequência, isso é muito legal, porque foi uma conjuntura de situações que foram acontecendo. Olha só como é que são as coisas. Era um outro aparelho. Quando eu voltei do Marco Giovannini, era um outro equipamento. E aí, você vê como é que... Agora, você vê, eu não tinha pensado nisso agora, pensei agora. E aí, olha o que aconteceu. Eu tava lá, voltei do Marco Giovannini preocupado, né? Putz, fiquei aqui, fiz ecoendoscopia com punção, como é que eu vou fazer para fazer isso aí? Porque foi a pergunta. Punção, né? Vou chegar para o hospital e comprar o aparelho? O hospital já estava numa outra forma política. Sim, não era mais tão pessoal, né? Não era mais 92, era já mais 98, 99. O Dr. Fer já tinha saído, entendeu? Então já tinha o famosa burocratização, né? Eu estava no Einstein ainda, trabalhando, tudo, né? Mas já era uma outra conjuntura, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui para um congresso em Cleveland, na Cleveland Clinic. E aí, teve um jantar e tinham vários brasileiros. Dentre um dos brasileiros, estava lá o professor Stefan Joxi.
E esse professor é um professor da Escola Paulista de Medicina, que ele já se aposentou, ele deve ter hoje uns 80 e tantos anos. E aí eu tava lá sentado, não sei o que lá, eu falei, pô, aí eu comentei com ele, falei, pô, professor, eu acabei de voltar agora da França, né? Fiquei com o Marco Giovannini, já aprendi a fazer ecoendoscopia com punção. Ele falou, nossa, que bom, né? Então você vai lá usar o meu aparelho que está na Escola Paulista. Eu falei, o senhor tem um aparelho na Escola Paulista? Sim, eu tenho um aparelho na Escola Paulista. Eu falei, pô, eu vou com certeza. Não tinha nada a ver com a Escola publicação Paulista. Pra caramba. Não tinha nada a ver com a Escola Paulista. O que aconteceu? Só que você precisa montar o aparelho, porque você não vai acreditar, o aparelho desmontado. Estava desmontado. Você sabe aqueles guarda-roupas grandes, onde tem a parte de cima que o pessoal só guarda as tralhas. Material de lençóis, sim, de jogo de campo. Atrás dos lençóis. Nossa. Tava lá atrás, bicho. Aí eu peguei, empoeirado, tirou poeira. Comecei a fazer ecoendoscopia com punção na Escola Paulista de Medicina em 1997. Nossa. Primeira punção foi na Escola Paulista de Medicina de todas as Américas. Todas. Meu Deus do céu. É mole? Do aparelho que tava no... Ele tava lá. E ele ganhou de doação. É isso que eu ia perguntar. De onde que veio esse aparelho? Doação do Japão, por causa de ter mandado... Não sei, isso eu não sei detalhes. Mas eu lembro que foi alguma doação do Japão, da Pentax do Japão. Que ele guardou no fundo do ar, porque não tinha como... Você vê como é uma conjuntura, você vê que as coisas foram acontecendo, né? Foi muita sorte. E do jantar ter conversado. Não, impressionante, né? Impressionante. Até parece mentira, mas não é, né? Não, isso aí. Merda, eu gostei porque tá valorizando aqui a espinha dorsal mesmo, que o Brunão tava zoando, porque eu fico insistindo nessa coisa de que a gente vai arborizando aqui na trajetória do pessoal que a gente vem conversando. Às vezes tem gente que escapa mais, gente que escapa menos, mas é muito gostoso você ver realmente olhando pra trás como as coisas foram fluindo ao longo dos anos. Eu nunca tinha contado essa história, porque a gente conta pedaços, capítulos. Né? Lógico. E os capítulos vão se esquecendo, né? Vão passando, né? E quais são, assim, as novidades de endoscopia hoje em dia? Assim, próximos passos, o que você está fazendo? Eu acho que a endoscopia ela evoluiu realmente muito, né? Hoje, por exemplo, nós fazemos procedimentos como, por exemplo, as dissecções submucosas endoscópicas, que a gente tira tumores, né? Acho que são procedimentos hoje que não tem mais discussão, né? Assim, do benefício. Não tem mais discussão do benefício, né? Eu, por exemplo, se Oxalá, né? Espero que nunca aconteça, mas eu tiver um câncer de estômago e ele for precoce, eu quero que tire por endoscopia, bicho. Sabe? Eu não quero que tire por cirurgias. Desculpe, todos os cirurgiões podem ficar bravos com tudo, mas, eu acho que o procedimento endoscópico hoje, realmente, ele evoluiu demais, entendeu? Hoje eu faço drenagens biliares, pancreáticas, que a gente era inimagináveis, né? Inimagináveis. Eu vi na Santa uma vez uma CPRE, não sei se é isso mesmo, o que é, porque tá longe de ser a minha rotina, mas eu tava lá na sala de endoscopia, acho que tinha que levar um paciente da clínica, alguma coisa assim, mas eu tava com o verdinho, eu vi na sala, mano, foi uma cena tipo dessas, bem acadêmicas, assim, tava lá algum professor, de cara mais experiente, e um grupo, uma galera em volta dele, assim, e tipo, galera provavelmente gabaritada, os caras já se formaram em endoscopia, sei lá o que, não era interno, né, que rola. E aí os caras tudo em cima, aí eu vendo o cara vindo na tela, tipo, uma prótese assim, que tava fazendo um furo, não sei aonde pra onde, assim, e ele tava meio que lavando o que tinha ficado dentro dessa prótese. Provavelmente deve ser uma necrosectomia. E aí, eu acho que era isso, porque aí o que ele fez? Aí depois ele falou pra galera que ele ia tirar essa prótese, porque acho que ele deixou lá por X tempo, e depois 4 semanas. O paciente voltou e ele tava agora tirando. Aí ele tava lavando e tal, ele ia tirar, e eu tava vendo a prótese, eu tava vendo na tela, aquela telona, eu falei, maluco, vai sair um bagulhão daí. Na hora que a gente foi tirando a prótese, juro pra você, mano, saiu isso aqui que era menor que um anel. É menor que um anelzinho assim, disso aqui, de grossura, que na tela parecia um negócio brilhante e tal, e acho que devia ser isso, alguma coisa... Não, por exemplo, você vê uma grande inovação que a gente tem hoje, é a gastroplastia endoscópica, né? Hoje, pela boca, né? você consegue fazer a sutura do estômago, né? E tratar a obesidade. Nossa, entende? Demais. Então é um procedimento, tudo bem, existem várias críticas de um lado, de outro, não estou falando aqui, você me perguntou das novidades.
são novidades, entendeu? E elas vão evoluir. Exatamente. E elas vão evoluir. Não tem jeito, não tem como segurar isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa que... Sim, por exemplo, demais. tratamento das doenças da via biliar, tratamento das doenças da via pancreática, realmente as dissecções submucosas de tumores subepiteliais. Hoje a gente não opera mais um tumor subepitelial. A gente vai lá e vai por baixo e tira por mucosa baixo. mesmo, né? Por exemplo, o tratamento da calásia. Hoje a gente domina. Por exemplo, a enteroscopia. A enteroscopia é um método que permite você praticamente examinar todo o trato digestivo, inclusive o intestino delgado. Então, realmente gostoso, é uma especialidade muito, muito criativa e é uma especialidade que ainda permite muito mais criação. Isso que é muito bacana. Possibilidades, né? As possibilidades são inúmeras. Não né? está limitado. Tem um horizonte muito grande para... E se você quiser deixar algum recado final aí, que acho que a gente já chegou agora ao fim do episódio. Se quiser, passou rapidinho, né? Foi bom, hein? E uma coisa é isso, né? De juntar, né? Que você disse, puta, tive tanta sorte em tantos momentos da vida, mas ao mesmo tempo que houveram sortes, houveram escolhas. E houveram caminhos que foram se abrindo e oportunidades. E ter vivido tudo isso, o que te traz, assim, para numa mensagem final falar para aquele que tá no comecinho da jornada ali... Hoje, a sua trajetória realmente, isso que o Bruno falou, foi brilhante, no sentido que a galera realmente olha, sabe? A gente traz o pessoal aqui pra ver, falar a palavra real, assim, que o povo se fudeu também, que não é, as coisas não foram acontecendo, que por acaso, assim. Você trabalha e a sorte vem e tal, mas, pô, foi e demais. Por mais hoje, né? A sorte, eu sempre digo o seguinte, que a sorte nunca vem sozinha, né? Você precisa procurar. Isso eu sempre falei. Não existe isso de que a sorte vai cair no seu colo. Não, pode esquecer, isso não existe. O que eu penso é assim, primeiro eu quero agradecer todas as pessoas que fizeram parte da minha formação, da minha carreira. Eu tenho um profundo reconhecimento, né? E eu sou um cara que eu não nego a raça, entende? Eu acho que você tem que parabenizar e agradecer todas essas pessoas. Então, todos os meus mestres, todos que passaram por mim, que me ajudaram, eu quero agradecer. Eu também quero agradecer vocês essa oportunidade, né, de poder falar sobre isso, porque para mim, assim, são histórias que a gente não tem a possibilidade de contar muito, né? Eu acho que foi bem bacana. Foi gostoso. Nossa, agradeço vocês terem ouvido também, né, essas histórias, porque são histórias muito íntimas, né, que a gente guarda. E o que eu posso dizer para os jovens é o seguinte, eu acho que os jovens acreditem na medicina. Eu acho que a medicina é uma carreira fantástica, maravilhosa. Eu acho que fazer o bem ao próximo é muito bom, entendeu? Atender os pacientes, para mim, é muito agradável, entende? Mesmo quando tudo está ruim, quando tudo está difícil, eu acho que a gente tem que atender com o sorriso nos lábios, né? Porque isso é importante. Porque o que vale a pena mesmo da medicina é o doente. Nada mais do que o doente. Acho que o doente é aquilo que nos move, né? Todo o resto é consequência. Sim, tudo que vocês sabem, que a gente não precisa declinar aqui, é consequência de um cara que gosta daquilo que faz, ama aquilo que faz bem feito. Hoje, para vocês, com certeza, é muito mais difícil do que foi na minha época. Talvez eu tenha sido uma das últimas gerações em relação a isso. Hoje a gente está vendo uma destruição muito grande da relação médico-paciente, né? Com essas novas situações que estão se criando, né? Mas eu acho que o médico que gosta da medicina não pode desistir disso, entende? Da relação médico-paciente. Essa é a coisa mais importante que eu sempre falo para todos os meus alunos, todo mundo que está comigo. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Você aí de casa, isso aqui, ó, coração, que tô sentindo esse amor. É um privilégio estar aqui hoje, escutando toda essa história. Então, agradecer. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau.